Sexto dia do nosso Levan e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante. Se você chegou até esse dia do seu Levan, tá dando certo, deu bolha, tá crescendo? Você já deu um nome pro seu Levan? Esse é um assunto muito polêmico no mundo da panificação na internet. Tem gente super purista que acha que a gente não deve dar nome pro Levan porque ele não é bicho de estimação. Mas, a gente cuida dele todo dia. A gente dá comida pra ele, a gente mantém ele quietinho, a gente fica carregando ele pra cima, pra baixo. Então eu acho que o seu fermento merece um nome sim. O meu tem nome desde o comecinho e a história é mais ou menos o seguinte. Essa é a minha avó Maria, que eu morro de saudade, ela não tá mais entre nós. E essa é a minha avó Neném, que tá chegando perto dos 90 anos numa cidade pequenininha lá no interior de Minas. E ela também chama Maria, apesar do apelido ser vó Neném. As duas viveram uma vida muito simples na roça e cozinhavam de um tudo assim, só que sem fermento nenhum. Então elas faziam um bolo, elas faziam um biscoito, elas faziam pãezinhos, tudo sem usar fermento, porque não tinha fermento, Então as minhas avós estavam usando fermentação natural desde sempre. Quando eu comecei o meu fermento, lá muitos anos atrás, eu estava na maior saga, ele ainda não tinha nome, ele não estava dando certo de jeito nenhum. Aí eu sentei para conversar com a avó Neném, contei para ela o que estava acontecendo, e a avó Neném falou para mim assim: minha filha, vai dar certo, você tem só que esperar a forma azedar. Aí eu entendi que ela estava falando de fermentação natural, Aí conversa vai, conversa vem. Ela me fez entender que na geração dela e em outras antes não existia fermento para comprar. Então todo mundo fazia as coisas de fermentação natural na maior naturalidade possível. Era assim, batia um bolo, deixava ele num canto para ele azedar, que aí ele estava fermentando para crescer. Por isso, depois dessa história, eu quis dar um nome para o meu fermento que fosse fazer ele vingar, um nome que fosse dar sorte, que fosse fazer ele azedar, para os meus pães crescerem, para eu conseguir fazer os pães que eu tanto queria. E aí eu decidi dar para ele o nome das minhas avós. Então esse é o meu fermento Maria, em homenagem às minhas avós. E sim, ele é menina, porque no mundo dos Levans não tem distinção de gênero. Então pensa num nome bem carinhoso pro seu fermento, ou um nome engraçado, sei lá, mas dá um nome para ele, porque esse processo precisa ser muito prazeroso, mesmo que você vai ter que tentar mais de uma vez. Enquanto eu estava lá nas minhas 1000 tentativas de acertar o meu Levan e acertar meus pães também, que as tentativas elas duram até hoje, vira e mexe eu lembro das minhas avós. É uma coisa que me dá coragem, que me dá força, e eu acho que é um jeito muito, muito lindo delas serem lembradas. E voltando para o sexto dia do nosso processo de como fazer Levan em casa, é esperado que nessa altura o seu Levan já tenha dado bolhas em alguns dias, mais de um dia, e que ele também já tenha crescido e descido mais de uma vez também. Se isso não aconteceu até agora, acho que é melhor você tentar de novo, começar do zero, mas agora dá um nome para o Levan antes de você começar, pode ser que você dê mais sorte. Hoje o processo é igualzinho o de ontem, do quinto dia, são 2 alimentações no dia. Eu tô fazendo aqui as minhas às 8 da manhã e às 8 da noite, Então com 2 alimentações ele descansa 12 horas entre cada uma. Vou fazer um resumão aqui só pra gente não ficar perdido. Seguindo os meus horários então como exemplo, às 8 da manhã a gente vai descartar 2/3 do Levan, guardar esse descarte pra gente usar numa receita depois que eu vou passar, alimentar com a farinha e água e colocar para descansar por 12 horas no lugar de sempre. Aí ele vai ter descansado essas 12 horas às 8 da noite, eu vou voltar para o mesmo processo. Então eu vou de novo descartar 2/3, guardar o descarte, alimentar com farinha e água, tampar e colocar para descansar por mais 12 horas, até as 8 horas da manhã do dia seguinte. A gente espera que agora ele cresça ou borbulhe depois de cada uma dessas 2 alimentações. Ou seja, nesse tempo que ele descansa, entre 8 da manhã e 8 da noite, ele tem que crescer ou borbulhar. Aí você vai alimentar ele de novo 8 da noite e ele tem que de novo crescer ou borbulhar entre 8 da noite e 8 da manhã do dia seguinte. Então ele tem que estar crescendo sempre depois das alimentações. E por que a gente está fazendo isso agora 2 vezes por dia? A gente está fortalecendo o nosso fermento e está acostumando ele a um padrão de comportamento. Amanhã vai ser o último dia que a gente vai fazer isso, e aí no vídeo de amanhã eu vou ensinar para vocês como que a gente mantém o fermento. Depois desse processo todo de 7 dias, ele vai ser infinito se a gente cuidar dele direitinho. Então amanhã eu volto pro dia 7.